Oi, oi, oi! A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem na presença do Senhor Jesus. Estava com saudade de gravar vídeos aqui para o canal do YouTube, né? Estava um pouco sem tempo, mas hoje, graças a Deus, o Senhor proveu esse momento para que eu trouxesse a lembrança ao meu e ao seu coração algumas verdades bíblicas. Você já parou para pensar que tem gente que anda com Jesus, mas ainda se sente perdido? Hoje eu quero falar com vocês sobre isso, com base na lição 9 da nossa Escola Bíblica Dominical. Você que é frequentador, né, ativo da Escola Bíblica Dominical, com certeza esteve presente ali no domingo, na lição de número 9, onde nós estudamos sobre o caminho, a verdade e a vida. E é sobre essa lição que eu quero trazer essa mensagem. Será que estamos à margem do caminho? Bom, Jesus é o caminho, mas e os que estão à margem desse caminho? A lição de número 9, meus amados, trouxe como texto áureo um versículo de João 14, versículo 6, que diz: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O cenário aqui era esse: Jesus está prestes a ir para a cruz e estava lhe dando conselhos, estava consolando os corações perturbados dos seus discípulos. Aqui, meus queridos, nesse texto é maravilhoso e nós encontramos 4 pontos específicos que eu gostaria de conversar com vocês, né, um pouquinho nesse momento. Primeiro, nesse texto nós vemos que Jesus deixou de lado a sua própria agonia, a sua própria fragilidade, né, o seu desespero, porque os irmãos lembram que perto ali, né, do momento de ser entregue aos soldados, Jesus estava orando, ele orou suor com gotas de sangue, mas Jesus deixou tudo isso de lado para consolar o coração daqueles discípulos que estavam andando junto dele. Mas, infelizmente, tinha alguns que ainda não estavam no caminho, estavam ali à margem, ainda tinham algumas dúvidas, ainda tinham alguns medos, estavam aflitos, e Jesus deixou o seu sofrimento à parte e foi consolar os seus discípulos. E aqui nesse texto áureo, eu quero levantar 4 pontos importantes. Primeiro, nós precisamos ter segurança da nossa salvação. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nesse texto, nós já podemos identificar, meus queridos, que temos a segurança da salvação. Se estamos no caminho e o caminho é Cristo, com certeza nós chegaremos ao alvo, nós chegaremos aonde nós queremos chegar, que é na eternidade com Cristo. Um outro ponto importante que eu quero mencionar aqui com vocês nessa lição também é o compromisso com a verdade. Então, nós precisamos entender nesse versículo que, além da segurança de salvação que esse versículo nos proporciona, que o próprio Jesus diz, nós também precisamos ter compromisso com a verdade. Jesus diz, eu sou a verdade. Quando que a verdade está relativizada, né? Tudo é relativo, não existe uma verdade absoluta. O Senhor Jesus, neste versículo, vem nos dizer que sim, existe uma verdade absoluta e é o próprio Senhor Jesus. Então nós precisamos ter compromisso com a verdade. Na Escola Bíblica Dominical eu comentava com os irmãos que sustentar a mentira é muito difícil. Você vai contar 10 vezes e as 10 vezes você vai falhar em algum ponto. Por quê? Porque é mentira. Mas a verdade, ela é fiel, ela é digna, ela é reta, ela é justa e não vai ter meio termo, né? Um outro ponto que eu quero levantar aqui também, meus queridos, que o próprio Senhor Jesus fala para nós que ele é a vida. Então, além de ser o caminho, além de ser a verdade, Jesus é a própria vida. E se nós temos, meus queridos, se nós conhecemos, se nós estamos no caminho, se nós estamos na verdade, nós também temos vida e vida plena em Cristo Jesus, porque foi para isso que ele morreu e ressuscitou, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Essa abundância, meus queridos, não é apenas de bens materiais e coisas materiais que nós podemos alcançar de forma alguma, mas é uma abundância de paz, de alegria, de bondade, de benignidade, de misericórdia, de graça. E isso o mundo não conhece. Isso aqueles que não estão no caminho, aqueles que estão à margem do caminho, ainda não compreendem essa vida abundante em meio a
problemas, a dificuldades, né? Em meio a tantas coisas, a tristezas que nós vivemos momentaneamente, nós temos a paz que excede todo entendimento humano. Por quê? Porque nós temos vida plena em Cristo Jesus. E aí, irmãos, esse último ponto que eu quero levantar é que estando no caminho, conhecendo a verdade, estando na verdade, usufruindo dessa vida abundante que o Senhor Jesus nos proporciona, nós precisamos estar, irmãos, comprometidos com o evangelismo. Todo cristão tem um mandamento específico sobre evangelismo. Quando o próprio Senhor Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então todos nós cristãos que estamos no caminho, que é Cristo, conhecemos a verdade que é Cristo, temos vida abundante em Cristo, nós precisamos estar comprometidos com esse evangelismo. Amém? Então é isso, meus queridos, esses 4 pontos que eu queria trazer aqui a respeito do nosso texto áureo. E aí durante a lição nós falamos mais algumas coisas que eu quero aqui compartilhar com vocês, mas tem aqui um ponto específico de 3 personagens que o comentarista da lição levantou, e é neles que nós queremos pautar esses minutos que nós temos aqui. Eu não vou passar toda a lição, eu sei que os irmãos tiveram excelentes professores aí que estudaram com vocês, mas aqui eu quero trazer alguns pontos específicos a respeito de estar à margem deste caminho, né? Estar à margem do caminho que é Cristo. Vamos lembrar, meus irmãos, não é um caminho e Jesus está nele, não. Jesus é o caminho, então nós precisamos estar em Jesus. Amém? As dúvidas de Pedro, Tomé e Filipe. Pedro iria seguir Jesus até o fim, mas ele não entende que primeiro Jesus precisa morrer e ressuscitar. Um outro discípulo que aparece na nossa lição é Tomé. Tomé representa, meus queridos, muitos crentes sinceros, mas confusos. Ele não nega a fé, ele quer entender melhor. Jesus vai responder com clareza e não com condenação. Um outro discípulo que nós encontramos aqui também, em meio a essa situação de confusão de pensamentos, é Filipe. Filipe chega até Jesus e diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é o que nos basta. Aí Jesus, eu acredito que se entristece um pouco ali com esse pedido, mas ele responde com uma verdade poderosa: quem vê a mim vê o Pai, Filipe. Ou seja, Jesus é a expressão exata de Deus. Mesmo em meio à confusão, à dúvida, à desesperança, nós podemos ser sinceros com Deus. Tomé não fingiu compreender aquilo que ele não entendia de forma alguma. Ele falou honestamente com o Senhor Jesus e abriu um espaço, irmãos, para essa maior declaração que Jesus pôde nos mostrar, que ele é o caminho, a verdade e a vida. É assim que Jesus faz conosco. Se nós estamos confusos, com medo, angustiados, entristecidos, aqui Tomé deixa-nos esse exemplo. Seja honesto com Jesus, seja honesto com o Espírito Santo, diga a ele o que está sentindo, diga a ele qual é a sua confusão, qual é o seu medo, qual é a sua dúvida. E assim como Jesus fez com Tomé, ele vai fazer comigo e com você também. Ele vai nos mostrar coisas maiores ainda do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, como diz as Escrituras. Então, conhecer Jesus, meus queridos, é conhecer o caminho. Ter Jesus é ter a direção. Então, meus queridos, nós não precisamos ficar à margem do caminho, com medo, com dúvida, confuso, sem saber o que fazer, o que perguntar, né? Não, eu dei aula algum tempo para os jovens e adolescentes, então às vezes um cochichava com o outro ali e você já entendia que queria perguntar alguma coisa, mas estava com medo, né? E aí ali você dá a oportunidade e logo essa dúvida é sanada. Assim também estavam aqueles discípulos, mas que você possa abrir-se com Jesus, porque ele sabe, ele te entende, ele conhece e ele é maravilhoso. As dúvidas, meus queridos, não invalidam a nossa fé de maneira nenhuma, mas dá uma oportunidade, assim como Tomé fez, de Jesus nos revelar coisas maiores ainda. Cristo, meus queridos, é o centro da nossa jornada espiritual. Não basta buscar direções, é preciso estar nele, pois ele é o próprio Deus, né? Então, quando nós ouvimos dizer que existem muitos caminhos que levam a Deus, que nós possamos lembrar desse versículo de João, Jesus, o próprio caminho, dizendo: não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Isso é maravilhoso. E aí, meus irmãos, voltando aos nossos 3 personagens confusos, né? Pedro, ele pergunta: Senhor, para onde vais? Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso não basta, né? Tomé pergunta para Jesus, caminho, né? E aí,
essas dúvidas, meus queridos, não são condenáveis, mas são totalmente humanas. E aí nessa lição nós aprendemos que Jesus, ele gosta de se revelar para aquele que clama, aquele que pede. E a fé, meus amados, meus queridos irmãos, não exige um conhecimento perfeito de todas as coisas, de forma alguma perfeito, é só Jesus, mas ela exige de nós uma entrega contínua, uma entrega de todos os dias para o aprendizado com Cristo, para o discipulado com Cristo, né? E Jesus, ele não rejeita os seus discípulos, ele não rejeita aquele que procura com as dúvidas, confusos, não, mas ele traz uma maior revelação. E aí, meus queridos, Pedro e Filipe também não são exemplos de incredulidade, muito menos de rebeldia, de forma alguma, mas de uns discípulos em formação, assim como nós também, nós estamos nessa jornada, nós estamos nessa caminhada. Lembra que Paulo, ele assemelha, né, a jornada do cristão como uma maratona. Dentro dessa maratona existem muitos obstáculos para a gente conseguir chegar até o alvo, que é a eternidade com Cristo. E Pedro e Filipe também estavam nessa jornada e eles precisavam ser discipulados. Então, as dúvidas, irmãos, são partes do processo do discipulado daquele que quer caminhar com Cristo e não ficar apenas à margem do caminho. Por quê? Aquele que quer ficar à margem do caminho, meus queridos, é aquele que gosta dos hinos, gosta dos louvores, gosta da igreja, gosta do pastor, mas não quer estar comprometido com a verdade do evangelho, não quer estar no caminho, não, ele quer ver de longe, né? Ele não quer chegar e estar comprometido com o reino. Ele gosta de estar junto, ele quer estar junto, mas ele não abre mão da sua vida secular, ele não abre mão de tomar a direção da sua vida, de tomar as suas próprias decisões, ele não abre mão de ser confrontado com a verdade, né? E de repente ter que abandonar o pecado, a mentira, o engano, as obras da carne. Então é esses, meus queridos, que estão à margem do caminho. Amém? E aí Jesus, ele nos ensina e nos encoraja a levar as nossas perguntas, irmãos, até ele. Não fique com medo, não fique com dúvida. Ele é um pai e ele vai te responder com muito carinho. Tem muita gente que está na igreja, tem Bíblia, canta louvor, mas está, meus queridos, à margem do caminho. Ou seja, estão perto, mas ainda não entraram na verdade. Não o suficiente para ser confrontado. E aí, quem é aqueles que estão à margem do caminho? Pare para pensar se de repente você, né, não se enquadra aí. Os que seguem Jesus por tradição, mas não por convicção. Os que conhecem a letra, mas não conhecem o Senhor. Os que são decepcionados, feridos ou confusos, assim como Tomé. Meus queridos, estar à margem do caminho é perigoso, porque só há salvação no caminho. Mas, meus amados, a boa notícia que Jesus vem nos trazer é que ele é o caminho e ele te chama para que nós, eu e você, estejamos nele, nesse caminho, tá bom? E mais um personagem que a nossa revista, o comentarista da lição, vai nos trazer também, que é muito decepcionante, né? A história, a trajetória desse discípulo. Judas, meus queridos, enxergava Jesus não apenas como Senhor e Mestre, mas ele enxergava como uma oportunidade. Oportunidade do quê? Oportunidade de liberdade, oportunidade dos judeus saírem ali do domínio de Roma, por exemplo, né? E aí nós vemos que a proximidade, meus queridos, com as coisas de Deus não garante intimidade. Judas nos provou isso. Judas andou com Jesus, Judas ouviu as parábolas, esteve presente nos milagres, mas ele não estava comprometido com o reino, ele estava apenas envolvido, mas à margem do caminho, apenas aquilo que lhe agradava, apenas aquilo que lhe era interessante, né? Ele ali se envolvia, mas ele não estava comprometido com o reino de Deus. Então, estar próximo não nos garante a intimidade com o Pai, participar da igreja, conhecer doutrina, não é o mesmo que amar a Cristo. Judas nos ensina, meus queridos, que é possível fazer parte de uma estrutura religiosa, mas sem ter uma fé verdadeira. E isso é muito perigoso, como eu dizia para os meus alunos ali na nossa escola, né? Aliás, todos nós somos alunos constantemente, né, meus queridos? Aprendemos uns com os outros. E como eu estava dizendo ali para eles, isso é muito perigoso. Você estar à margem do caminho, não estar comprometido. Lembra da história que é muito falada em grandes empresas a respeito
da fazenda, do fazendeiro, ali aonde conta-se ali a história, né? Da galinha, da vaca e do porquinho. Teve o café da manhã naquela fazenda e ali a vaca foi lá e deu o seu leitinho, a galinha foi lá e botou os seus ovinhos, mas e o porquinho? O porquinho deu a sua própria vida para que tivesse o bacon na mesa do fazendeiro. Então a galinha e a vaquinha estavam apenas envolvidas com aquele momento, mas o porquinho ele estava comprometido porque ele deu a sua vida para que tivesse o bacon ali na mesa do fazendeiro, né? Então essa parábola é falada em muitas reuniões aí de grandes estruturas, de grandes empresas, mas nós podemos pensar isso também a respeito de Jesus. Judas ele estava apenas envolvido, ele não se doou completamente, mas nós somos chamados a estar comprometidos, assim como Jesus se comprometeu conosco, doando a sua própria vida em resgate da nossa, nós também precisamos estar comprometidos com o evangelho do reino. A incredulidade, meus queridos, pode habitar disfarçadamente dentro de uma religiosidade, mas a fé genuína, a fé verdadeira, ela não é apenas uma resposta intelectual, racional, mas é uma rendição do nosso interior, do nosso coração, da nossa mente. Quando nós somos confrontados com o evangelho de Jesus, nós nos dobramos à sua graça e à sua misericórdia. E aí, irmãos, nós somos chamados, assim como Judas, né? Assim como Filipe, Tomé e Pedro, eles estavam ali confusos, mas Judas permaneceu ali à beira do caminho. Mas Pedro, Filipe e Tomé, eles tiveram a ousadia de estar comprometidos com o reino de Deus. E aí estar à beira do caminho, meus queridos, é muito perigoso. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que Satanás encontrou espaço na vida de Judas. Por quê? Porque Cristo não estava entronizado naquele coração, né? Jesus não estava entronizado naquela mente, naquele coração. Satanás encontrou espaço, entrou, e ali vocês já sabem o desfecho, né, da história de Judas. Então, quando um coração, meus queridos, rejeita Cristo, ele vai se tornar vulnerável ao domínio do mal, da sua própria mente, do seu próprio coração. E a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, amém? Jesus é o único caminho, é o único acesso ao Pai, e essa verdade deve ser a nossa âncora de fé. Não seguimos um conceito, meus queridos, não seguimos um Deus morto, não seguimos um profeta, né, que morreu e foi enterrado e está lá até hoje, mas nós seguimos uma pessoa viva e presente na nossa vida, e nós estamos andando no caminho junto com Ele. Jesus é o único acesso ao Pai. E tem uma citação do livro do Hernandes Dias Lopes, que eu vou deixar aqui para vocês, que diz assim, ó: a estrada para o céu não é uma religião, um sistema, um método, é uma pessoa, Jesus Cristo. E como eu dizia na Escola Bíblica Dominical no domingo, nós os cristãos, o povo mais feliz dessa terra, temos, irmãos, as respostas que a humanidade tenta desvendar, os filósofos tentam desvendar em todas as épocas, em todas as eras, que é da onde nós viemos, por que estamos aqui e para onde nós iremos. Nós temos a resposta na Bíblia Sagrada. Nós sabemos de onde nós viemos, nós sabemos por que estamos aqui e nós sabemos para onde nós vamos. E somos o povo mais feliz da terra. A dúvida de Tomé, meus queridos, não afastou Jesus dele. O pedido de Filipe não irritou o mestre. O medo de Pedro não cancelou sua vocação. E o seu momento também não muda o amor que Jesus sente por você. Fique tranquilo, se você estiver confuso, se você estiver com dúvidas, se você estiver à margem do caminho, lembre-se, Jesus é o único caminho que leva ao Pai. Os discípulos tinham dúvidas e isso não os excluiu. Jesus respondeu com amor e com clareza e com grande revelação. Estar à margem do caminho, meus queridos, não é um fim, é um convite para você entrar no caminho. Você está realmente no caminho ou apenas na beirada? Jesus te chama hoje para andar com Ele em verdade e em vida. Se você curtiu essa reflexão, se Deus falou no seu coração, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e comente aí se você se identifica mais com Pedro, Filipe ou Tomé. E aí, bora crescer juntos na palavra do Senhor Jesus. Vou deixar aqui na descrição o livro que eu indico, que é o Evangelho de João, de Hernandes Dias Lopes. E claro também, né, meus irmãos, as lições bíblicas da CPAD, que é a que nós seguimos para nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Vou deixar aqui uma frase
Pra gente encerrar, se Jesus é a vida, então tudo fora dele é morte disfarçada de liberdade. Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, mas que o Espírito Santo, este sim, continue falando ao meu e seu coração. A graça e a paz do Senhor Jesus.